Bem-vindos à continuação e conclusão de nossa jornada, através da história de Adão e Eva. Na primeira parte, exploramos o início de suas vidas, desde a criação no Jardim do Éden, até os desafios enfrentados após sua saída do paraíso. Agora, nesta segunda e última parte, mergulharemos mais fundo em sua jornada, acompanhando os momentos cruciais e as realizações de seus descendentes. Vamos descobrir como Adão e Eva, longe do Éden, adaptaram-se a um mundo novo e desconhecido, e como seus legados foram perpetuados através de gerações. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva se viram em uma terra vasta e inóspita. Longe da perfeição do paraíso, eles enfrentaram um ambiente implacável. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, aprendendo a lidar com os elementos, a cultivar alimentos e a construir um abrigo. Diante deste novo mundo, eles tiveram que se adaptar rapidamente e aprender a usar os recursos à sua volta. Nas primeiras semanas, Adão e Eva enfrentaram dificuldades para encontrar alimento. Eles observaram os animais, aprendendo quais frutas e plantas eram comestíveis. Com o passar do tempo, começaram a experimentar com a terra, plantando sementes e cuidando de pequenas hortas. A cada planta que brotava, eles sentiam uma mistura de alegria e orgulho, celebrando cada pequena vitória contra a terra árida. A construção de um abrigo foi outro desafio. Inicialmente, eles se abrigavam sob árvores ou em cavernas, mas logo perceberam a necessidade de uma moradia mais estável. Adão começou a experimentar com galhos e folhas, construindo estruturas rudimentares. Com o tempo, eles aprenderam a entrelaçar galhos e usar lama para solidificar as paredes. Seu primeiro abrigo, embora modesto, foi um símbolo de sua resiliência e capacidade de adaptação. O desenvolvimento de ferramentas foi um marco crucial em sua jornada. Inicialmente, Adão e Eva usavam pedras e galhos como ferramentas primitivas para cavar e cortar. Observando a forma como as pedras se quebravam, Adão descobriu como criar bordas afiadas. Ele começou a moldar ferramentas mais eficientes para cavar, cortar e caçar. Eva, por sua vez, descobriu como tecer fibras de plantas para fazer cordas e cestos, que ajudavam no transporte de alimentos e na organização de seus pertences. Eles descobriram a força e a resiliência desconhecidas, enfrentando juntos cada desafio que a nova vida lhes apresentava. Com cada nova habilidade adquirida, eles se tornavam mais adaptados ao mundo exterior, aprendendo não apenas a sobreviver, mas também a prosperar na terra que uma vez lhes pareceu tão inóspita. A chegada de Caim e Abel trouxe uma nova dimensão à vida de Adão e Eva. A gravidez de Eva foi um período de grandes desafios e transformações. Longe da perfeição do Éden, ela enfrentou dores e desconfortos desconhecidos, um lembrete constante da nova realidade em que viviam. O parto, embora um momento de grande alegria, foi também de intensa dificuldade, marcando a primeira vez que Eva experienciava a dor física e a vulnerabilidade de trazer uma vida ao mundo. Caim, o primogênito, nasceu sob um céu crepuscular, simbolizando o início de uma nova era para a família. Adão e Eva, embora exaustos e sobrecarregados, sentiram uma alegria indescritível ao segurar seu filho. Abel chegou pouco tempo depois, trazendo consigo uma sensação de paz e completude. A diferença entre os irmãos era evidente desde o início. Caim era mais robusto e determinado, enquanto Abel era mais tranquilo e atento aos detalhes sutis da natureza ao seu redor. Adão e Eva ensinaram aos filhos as habilidades necessárias para sobreviver e prosperar neste novo mundo. Eles transmitiram valores de trabalho duro, fé e respeito pela natureza. Caim, desde cedo, mostrou interesse pelas plantas e pelo cultivo da terra. Ele passava horas ao lado de Adão, aprendendo a preparar o solo, plantar sementes e colher os frutos de seu trabalho. Abel, por outro lado, era atraído pelos animais. Ele acompanhava Eva nas tarefas diárias e demonstrava uma habilidade natural para cuidar dos rebanhos. À medida que cresciam,
as diferenças entre Caim e Abel se tornavam mais evidentes. Caim era introspectivo e dedicado, encontrando satisfação na rotina e na previsibilidade da agricultura. Abel, com seu espírito gentil, preferia a liberdade e a imprevisibilidade dos rebanhos. Ele passava dias inteiros nos campos, desenvolvendo uma conexão profunda com os animais. Essa divergência de caminhos preparou o terreno para um conflito que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Caim, apesar de seu empenho e dedicação, muitas vezes sentia-se ofuscado pelo irmão mais novo. Ele lutava internamente com sentimentos de inadequação e inveja, sentimentos que cresciam silenciosamente dentro dele. Adão e Eva, preocupados, observavam os irmãos, esperando que o tempo amenizasse suas diferenças. No entanto, o destino tinha outros planos, e a crescente tensão entre Caim e Abel se encaminhava para um desfecho trágico. A relação entre Caim e Abel, inicialmente marcada pela fraternidade comum, gradualmente se transformou em um campo de tensão e rivalidade. Caim, o mais velho, sempre se esforçou para cumprir as expectativas de seus pais, dedicando-se incansavelmente ao trabalho da terra. No entanto, apesar de seu árduo trabalho, ele sentia frequentemente que suas conquistas eram encobertas pelas de Abel, cuja afinidade natural com os rebanhos parecia atrair admiração e carinho com mais facilidade. Com o tempo, Caim começou a abrigar sentimentos de inadequação e inveja. Ele olhava para Abel e via um reflexo do que ele próprio desejava ser: amado, valorizado e bem-sucedido aos olhos de seus pais e de Deus. Essa inveja foi alimentada pela percepção de que Abel era o favorito, uma ideia que corroía o coração de Caim. A tensão atingiu seu ápice quando ambos os irmãos apresentaram ofertas a Deus. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, enquanto Caim trouxe frutos do seu trabalho na terra. Para a angústia de Caim, Deus mostrou preferência pela oferta de Abel, o que foi interpretado por Caim como uma rejeição não apenas de sua oferta, mas de sua própria pessoa. Consumido por uma mistura tóxica de raiva, frustração e desespero, Caim confrontou Abel no campo. Em um momento de ira cega e desespero profundo, Caim cometeu o ato irreparável. Tirou a vida de seu próprio irmão. Após o ato, a realidade do que ele havia feito o atingiu com uma força avassaladora, mergulhando-o em um abismo de remorso e horror. Quando Deus confrontou Caim sobre o paradeiro de Abel, Caim tentou se esquivar da responsabilidade. No entanto, Deus, onisciente, já sabia o que havia acontecido. Como castigo por seu ato terrível, Deus amaldiçoou Caim a uma vida de vagância e isolamento. A terra que ele havia trabalhado com tanto afinco não mais lhe daria frutos, e ele seria um fugitivo e um errante na terra. Caim, entendendo a gravidade de seu castigo, lamentou não apenas a perda de seu irmão, mas também a perda de sua proximidade com Deus e sua família. Ele foi condenado a vagar longe de sua terra natal, marcado por um sinal de Deus para que ninguém que o encontrasse o matasse. Assim, Caim partiu, carregando o peso de seu ato e a dor de sua perda para sempre. A tragédia que se abateu sobre a família com a morte de Abel foi um golpe devastador, um terremoto emocional que abalou as fundações de suas vidas. Adão e Eva, confrontados com a realidade da morte de um filho pelas mãos do outro, mergulharam em um abismo de dor e desespero. A perda de Abel, tão amado e cheio de vida, era uma ferida aberta em seus corações, um lembrete constante do paraíso perdido e da inocência que havia sido destruída. O luto tomou várias formas. Adão, outrora forte e resiliente, agora se encontrava frequentemente perdido em pensamentos, sua mente assombrada pela imagem de Abel e pelas escolhas de Caim. Ele percorria os campos e as colinas onde seus filhos haviam brincado, procurando respostas, buscando compreender como tamanha tragédia poderia ter ocorrido. Eva, por sua vez, sentia-se dilacerada pelo peso da culpa e da tristeza. Ela chorava por Abel, lamentando os sonhos e o futuro que nunca seriam realizados.
e por Caim, cuja vida havia tomado um rumo sombrio e solitário. As noites eram longas e repletas de lágrimas, enquanto ela se perguntava se poderia ter feito algo para evitar o desfecho fatal. Juntos, Adão e Eva buscavam conforto um no outro, mas as palavras muitas vezes pareciam insuficientes para expressar a profundidade de sua angústia. Eles se voltaram para a fé, fazendo perguntas difíceis, questionando o propósito por trás de tamanha dor. Em meio ao luto, eles encontraram momentos de conexão silenciosa, uma compreensão compartilhada da fragilidade da vida e da importância do amor e do perdão. Neste período de profundo luto, Adão e Eva também descobriram uma força interior que não sabiam possuir. Eles aprenderam que, mesmo no coração da escuridão, a luz da esperança e da resiliência pode brilhar. A cada dia que passava, eles se esforçavam para encontrar significado e cura, reafirmando seu compromisso de seguir em frente, honrando a memória de Abel e mantendo viva a esperança de redenção para Caim. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas com o tempo, Adão e Eva aprenderam a conviver com ela. Eles se tornaram guardiões das histórias e lições do passado, determinados a passar para seus outros filhos e futuras gerações os ensinamentos sobre a complexidade da vida, a importância das escolhas e o poder da fé e do amor. Em meio à dor e ao luto que assolavam Adão e Eva após a perda de Abel e o exílio de Caim, a esperança brilhou novamente com o nascimento de Sete. Sete chegou ao mundo aproximadamente uma década após os eventos trágicos com seus irmãos mais velhos, em uma época em que seus pais ainda estavam se recuperando do trauma e buscando um novo sentido para suas vidas. Seu nascimento simbolizava um novo começo, um momento de renovação e promessa em meio à adversidade. Sete era diferente de seus irmãos desde o início. Ele possuía uma calma e uma sabedoria que eram raras para a sua idade, qualidades que o tornavam um filho e irmão extraordinário. Desde cedo, ele mostrou uma capacidade notável de compreensão e empatia, ouvindo atentamente as histórias contadas por Adão e Eva sobre o Éden, Caim e Abel, e refletindo profundamente sobre elas. Essas histórias moldaram sua visão de mundo, incutindo nele valores de amor, perdão e responsabilidade. Sete cresceu com um forte senso de justiça e um desejo de viver de maneira que honrasse a memória de Abel e a experiência de seus pais. Ele se tornou conhecido por sua liderança gentil e sua habilidade de mediar conflitos, promovendo a paz e o entendimento dentro da crescente comunidade ao redor de sua família. A linhagem de Sete foi marcada por figuras notáveis e influentes. Dentre seus descendentes, destacou-se Enoque, que se tornou famoso por sua profunda espiritualidade e comunhão com Deus. Enoque era conhecido como um homem de grande fé e integridade, vivendo de maneira que refletia os ensinamentos passados por Sete. Outra figura proeminente na linhagem de Sete foi Noé. Nascido gerações depois, Noé herdou a resiliência e a fé de seus ancestrais. Ele se tornaria um símbolo de obediência e coragem, desempenhando um papel crucial na preservação da humanidade através do grande dilúvio. A história de Noé, com sua arca e a aliança subsequente com Deus, tornou-se um dos marcos mais significativos da linhagem de Sete. Assim, através de Sete e seus descendentes, o legado de Adão e Eva foi perpetuado. Eles foram os guardiões das histórias do Éden, dos ensinamentos de seus pais e dos valores de compaixão e fé. A linhagem de Sete moldou não apenas a história da própria família, mas também o curso da humanidade, deixando uma marca indelével nas gerações futuras. Conforme os anos avançavam, a história de Adão e Eva se entrelaçava cada vez mais com o tecido da humanidade. Eles viveram longas e ricas vidas, testemunhando o crescimento e a expansão de sua família e da comunidade ao redor. Adão, tendo vivido por quase 1 milênio, e Eva, sua companheira constante, finalmente chegaram ao término de suas jornadas terrenas. Ao final de suas vidas, o mundo que eles haviam conhecido no início havia se transformado significativamente. De uma família isolada,
Enfrentando os desafios de um mundo novo e desconhecido, a humanidade havia crescido em números e em complexidade. Aldeias e comunidades tinham se formado, cada uma com suas próprias histórias, tradições e formas de vida. A população do mundo, agora contando com centenas, talvez até milhares, refletia a diversidade e a resiliência da espécie humana. Adão e Eva observaram com orgulho, e às vezes com preocupação, as gerações seguintes, vendo a continuidade de sua linhagem através de Sete, Enoque, Noé e muitos outros. Eles deixaram um legado de sabedoria, força e fé, um legado que continuaria a orientar e inspirar seus descendentes. Quando chegou o momento de Adão e Eva partirem deste mundo, eles o fizeram com uma sensação de paz e de missão cumprida. Eles não morreram no sentido tradicional. Em vez disso, passaram suavemente para o próximo capítulo de sua existência, deixando para trás um mundo profundamente influenciado por suas vidas e experiências. A partida de Adão e Eva marcou o fim de uma era, mas o início de muitas outras. Eles permaneceram vivos nas histórias contadas de geração em geração, nas lições aprendidas e nos valores transmitidos. Através de seus descendentes, a chama da humanidade continuou a arder, iluminando o caminho através dos tempos, carregando consigo a esperança, a coragem e a curiosidade que definem a jornada humana. Com isso, concluímos nossa exploração sobre Adão e Eva, mas nossa viagem pela história humana está longe de terminar. Se você acha que deixamos algo importante de fora, ou tem curiosidade sobre algum detalhe, deixe nos comentários. Se você gostou deste vídeo e ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever, dar aquele like e compartilhar com os amigos e familiares. Sua ajuda é fundamental para continuarmos crescendo e trazendo novos conteúdos para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Estamos ansiosos para compartilhar muitas outras histórias com vocês. Fiquem ligados para os próximos episódios.